mobilização de homens pelo fim das violências contra as mulheres. É com muita alegria que recebemos hoje Dom Luiz Fernando Lisboa, bispo da Diocese de Cachoeiro de Itapemirim, para abordarmos esse tema. E esse nosso despertar leva em consideração que nos encontramos numa jornada nacional pelo direito das mulheres. Entre os dias 20 de novembro e 10 de dezembro, em nosso país, acontece a campanha nacional denominada 21 Dias de Ativismo pelo Fim das Violências contra as Mulheres e do Racismo. Destacamos que nessa jornada existem datas especiais: 20 de novembro, Dia da Consciência Negra; 25 de novembro, Dia Internacional para a Eliminação das Violências contra as Mulheres; 29 de novembro, Dia Mundial das Mulheres Defensoras de Direitos Humanos; 1º de dezembro, Dia Mundial de Combate à AIDS; 3 de dezembro, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência; 6 de dezembro, Dia dos Homens pelo Fim das Violências contra as Mulheres, né? O dia da campanha do Laço Branco. 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, quando celebraremos, então, 77 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, proclamada pela ONU, portanto, em 1948. O nosso programa de hoje tem como tema a mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres, especialmente porque o Brasil, a partir da Lei 11.489, de 2007, anualmente celebra o Dia Nacional da Campanha do Laço Branco no dia 6 de dezembro. Esta campanha surgiu em 1989, no Canadá, em virtude de uma tragédia ocorrida na cidade de Montreal. Naquela época, um rapaz chamado Marc Lepine invadiu uma sala de aula na escola politécnica e ordenou que os homens que estavam presentes saíssem da sala, permanecendo somente as mulheres. E ele gritando: "Vocês são todas feministas." Esse homem começou a atirar enfurecidamente e assassinou 14 mulheres a queima-roupa. Em seguida, suicidou-se. E o rapaz deixou uma carta na qual afirmava que havia feito aquilo porque não suportava a ideia de ver mulheres estudando engenharia, um curso tradicionalmente dirigido ao público masculino. E, em virtude disso, os homens canadenses, né, que não concordaram com esse comportamento, criaram a campanha do Laço Branco, né, que é justamente uma campanha que visa a sensibilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres, e essa campanha, aos poucos, foi se disseminando por todos os países, inclusive no Brasil. Então, é sobre esse tema que nós vamos conversar com Dom Luiz Fernando Lisboa, nosso querido bispo de Cachoeiro de Itapemirim, tá? Primeiro, Dom Luiz, como de praxe no nosso programa, a gente sempre pergunta, né? E o senhor já respondeu, mas nós gostamos sempre de ouvi-lo, conhecer de fato de que forma que o senhor despertou para esse compromisso com a justiça e com a paz. Bom dia, João Sana. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham. Uma alegria muito grande estar mais uma vez nesse programa Despertar com Justiça e Paz. Bom, eu sempre me interessei pelos temas sociais. Eu acredito que essa abertura de mente e de coração, ela se deu de maneira especial quando eu fiz o curso de filosofia. Eu fiz esse curso na década de 70, final da década de 70, 77 a 79. Era uma época da ditadura militar. Então nós víamos acontecer coisas bárbaras no Brasil. Na própria ditadura é uma coisa bárbara que a gente não deve desejar para ninguém, muito menos para nós aqui. Porque quanta gente ficou desaparecida, quanta gente foi torturada, quanto que o nosso país regrediu naquele tempo. E quando nós vemos hoje militares sendo presos, nós que somos daquele tempo comemoramos. Talvez a juventude precisa entender o que que é isso, o que que é a ditadura militar, para que nunca defendam esse tipo de regime, de intromissão na democracia. Mas então, nesse tempo da ditadura militar, eu fiz filosofia. E nós tínhamos, na sala de aula, tínhamos colega que era espião. Nós tínhamos professor
que era do Exército. E nós, jovens, queríamos discutir temas atuais, queríamos até falar da ditadura, e era um assunto meio proibido, mas nós, com a nossa juventude, provocávamos muito nas salas de aula. Participamos muito de passeatas, de manifestações. Então, aquilo foi abrindo a minha mente e o meu coração para primeiro para a questão da missão. Eu sempre quis, sonhei trabalhar no continente africano, mas também me abriu a cabeça para os temas sociais, que até então não discutia muito, não era do meu dia a dia. E isso me despertou para os movimentos sociais. Tanto é que na minha filosofia, isso foi na filosofia. Quando fui para a teologia em São Paulo, imediatamente me aproximei do Centro de Defesa dos Direitos Humanos, que foi o segundo do país a ser fundado, lá em Osasco. E com os colegas dos direitos humanos, acompanhamos movimentos populares e fui criando o gosto pelas pastorais sociais. Acompanhei vários grupos, várias pastorais, e isso despertou em mim esse desejo de mudança, esse desejo de transformação. Ok, Dom Luiz. Bom, mas ainda nesse seu despertar, quero dizer que da minha felicidade de poder ler aqui o seu livro, né, Memórias Missionárias em Cabo Delgado, livro que o senhor publicou pelas edições CNBB, né, em 2024, e que eu pude adquirir agora já com autógrafo do autor, e estou lendo, estou gostando muito. E eu queria, ainda antes de entrarmos efetivamente no tema, queria que o senhor falasse um pouquinho como é que foi seu despertar para esse trabalho missionário na África, porque eu achei um pouco interessante a gente dar uma palhinha só daquilo que está no livro para depois alguém que se interesse possa adquirir, né, esse livro através das edições CNBB. Então, como eu disse, na filosofia eu despertei para uma vontade maior de conhecer o continente africano. No Brasil, nós temos muito pouco consciência sobre o que é o continente africano. Quando se fala em África aqui, muita gente ainda pensa num país e não consegue ainda perceber que a África é um continente com 55 países. Quando eu despertei para isso, na época nós tínhamos pouco acesso a histórias, a vídeos. Aquilo que víamos era alguma coisa na televisão que mostrava sempre a África como uma tragédia. Gente passando fome, crianças desnutridas, era isso. Mas me chamava muito a atenção, o trabalho da igreja na África. E eu comecei a pensar que seria interessante ser missionário lá, seria muito bom. E eu comecei a alimentar isso, na minha cabeça e no coração, e aí comecei na congregação fazer um caminho para uma possível presença lá. Recebi muitos nãos, porque nós não tínhamos casa lá, porque a nossa província não tínhamos nenhuma casa fora, mas eu não desisti, não. Até que eu descobri que a congregação, através de livros, de revistas que chegavam, que a congregação tinha muitas missões fora. Não a nossa província brasileira, mas outras províncias pelo mundo afora. A nossa congregação está em mais de 60 países. Então eu comecei a descobrir que tinham missões em outros lugares, em vários países da África. Foi aí que eu comecei a fazer um caminho para que a nossa província, passionista, que estava fazendo 90 anos de Brasil, que ela tivesse uma abertura missionária. E aí fomos fazendo incursões, fazendo, insistindo, apresentando isso nas assembleias, nos capítulos, até que me enviaram para lá para ficar 6 meses e voltar trazendo informações, né? E a partir daí, de um capítulo onde eu coloquei todas as informações que eu tive, que é a experiência que eu vivi lá nos 6 meses, então decidiram me enviar de volta para lá. E depois mandaram mais um colega e começou a nossa missão. E esse colega que foi para lá, Padre Fernando Costa, foi meu primeiro formador, a quem eu devo muito,
a quem nós devemos muito a essa missão. E a partir daí, então a missão continuou. Hoje nós temos 5 padres passionistas moçambicanos, temos alguns religiosos que estão no caminho do presbiterado e temos vários outros seminaristas que estão fazendo o caminho. Ok. E como o senhor mesmo diz, né? O senhor saiu da África, mas a África não saiu do senhor, né? Continua É isso firme. mesmo. Isso aí, isso é muito, muito Eu interessante. agradeço você falar do livro e fiquei muito feliz de você ter levado um para os seus pais e saber que os seus pais, com 94 anos, ainda leem e acompanham. Que bacana isso. Muito É, obrigado. muito interessante, sim. Graças a Deus. Muito bem. Antes da gente entrar firme aqui no tema, eu quero também registrar os nossos irmãos e irmãs que caminham conosco, né, toda sexta-feira. Começo pelo nosso querido Alberto Quirone, lá de Roraima, que está presente conosco aqui. Maria José da Costa Santos, que também vem dar o seu bom dia e vem participar conosco aqui. Já vamos descobrindo aqui, né? Alberto Quirone vai falando de diversos temas, sugerindo livros como de praxe, nos ajudando, né, nessa caminhada do nosso crescimento. Claro que está conosco aqui também nosso querido irmão, companheiro Daniel Seidel, que é que coordena, né, que criou o programa junto da CBJP e que coordena todo o trabalho. Também conosco Luiz Roberto Gato, também conosco o nosso irmão, que é diácono, Luciano Schultz, aqui da Arquidiocese de Vitória, do município de Domingos Martins, o nosso prezado irmão, querido companheiro Manuel Alves de Oliveira, que é de Cachoeiro, que é da Negro, que tem uma atuação importante na cidade de Cachoeiro. Também a nossa irmã, que é da Pastoral Afro-Brasileira, lá em Guaçuí, Maria da Penha, Regina Martins Conceição, né? Que a gente conhece bastante. Tatiana Vieira, da Comissão de Testemunho da Arquidiocese de São Paulo. É, nossa irmã Fatinha Castelã, aqui da Arquidiocese de Vitória. Sônia Cristina Freciano, Cirlei Camilete, também de Cachoeiro, Regina Marquese de Jaguariúna, São Paulo, que é do CEBI São Paulo, Maria Isabel de Oliveira, bom dia, sua bênção, meu amigo querido Dom Luizinho, parabéns pela linda campanha contra a violência contra nós mulheres, falou aqui a nossa querida Maria Isabel. E assim, e Danilo Lago também nos acompanha. Então, tem um grupo de irmãos e irmãs de norte a sul do país, né, que já estão sintonizados conosco nesse dia que a gente faz memória dessa luta pelo fim da violência contra as mulheres, lembrando da campanha do Laço Branco. Mas muito bem, Dom Luiz, vamos entrar direto ao tema agora. Nesse último mês de novembro de 2025, nós fomos surpreendidos positivamente com a sua belíssima carta aos homens. Gostaria de conhecer quais foram os aspectos da realidade que o levaram a escrever essa carta. Bom, João, infelizmente, o que me levou a escrever essa carta foram números, aliás, foram tragédias que nós temos visto nos últimos tempos acontecerem. Aqui em Cachoeiro, uma empresária foi encontrada morta ao lado do carro no dia 16 de novembro. Dia 16 de novembro. E isso impactou a sociedade toda aqui, me impactou de modo muito especial, também pela exposição que foi feita dessa situação dessa pobre mulher. Era uma empresária, mas depois foi exposto a situação em que ela estava nas redes sociais. Foi escrito aqui por um jornalista nosso um artigo criticando isso, essa exposição. Parece que as pessoas têm um certo prazer de mostrar essas coisas. E depois a gente vem acompanhando já a luta das mulheres há muito tempo e sempre foi uma das bandeiras, digamos assim, dos movimentos sociais. E no artigo eu coloco assim que eu queria lembrar, eu queria chamar a atenção da sociedade de que o tema não é apenas um drama social, é uma ferida moral, uma ferida espiritual e humana
que marca famílias, que destrói vidas, que traumatiza crianças e humilha a dignidade dada por Deus a cada mulher. E depois disso, e mesmo depois do artigo, aconteceram outras coisas que eu queria lembrar. Uma mulher é agredida no dia 27 de novembro. Eu celebrei a missa de Nossa Senhora das Graças. Nós temos aqui uma paróquia, Nossa Senhora das Graças. Igreja lotada, tenda fora da igreja, devia ter umas 2.000 pessoas. E na sacristia, eu tinha preparado a minha homilia, na sacristia eu decidi, e até comentei com o pároco, eu vou fazer uma ligação de Nossa Senhora das Graças, falar de Maria, que é sensível aos problemas humanos, as aparições dela sempre em defesa de uma categoria, de um povo, dos negros, dos indígenas, etc. E vou falar de Maria como aquela que esteve próxima também das mulheres, que entendeu suas dores, seus lamentos, seus choros. E vou falar da agressão contra a mulher, do feminicídio. O padre falou assim: vai em frente, fala. E de fato eu falei, e ao final da missa, isso no dia 27 de novembro, ao final da missa, várias mulheres vieram comentar, agradecer, de eu ter tocado nesse tema. Mas aí no dia seguinte, é isso que eu queria contar. No dia seguinte, aqui em Castelo, na nossa diocese, uma mulher foi agredida com uma frigideira e chegou quase à morte, teve traumatismo craniano, né? Isso só para contar alguns casos. Todos nós temos algum caso para contar que a gente leu, que ouviu falar. Depois, no dia 3 de dezembro, portanto, há 2 dias, uma cantora chamada Rainha do Tecnobrega, lá do Pará, foi morta a pauladas. Estão investigando ainda a morte, mas tudo indica que foi um caso também de feminicídio. Então, olhando essas estatísticas, a gente fica muito triste. E aí eu decidi que esse artigo devia ser voltado aos homens. Claro que as mulheres iam ler, mas devia ser voltado aos homens. O que que nós, homens, temos feito? Não basta olharmos estatísticas e ficarmos com pena, ficarmos com dó. Quem tem pena, quem tem dó, não faz nada. O Evangelho nos chama compaixão. O samaritano, ele fez alguma coisa, ele tomou atitude porque teve compaixão. Então, é o momento de nós aprendermos essa palavra, compaixão. Quem tem compaixão faz alguma coisa, não comenta apenas. Quem tem compaixão deixa o que está fazendo e toma uma atitude. Então, isso nós homens precisamos fazer, porque são as esposas, são as mães, são as nossas irmãs, as nossas cunhadas, as nossas sobrinhas que estão passando por essas situações, que são humilhadas e que muitas vezes são silenciadas com ameaças e com tantas coisas. Então, essa campanha do Laço Branco, como você muito bem disse no início, começou por causa desse extermínio dessas 14 mulheres, mas da atitude de homens que levantaram a voz e disseram: isso tem que parar. Nós não podemos mais continuar com essa situação. Então, esse apelo aos homens, eu quis fazê-lo começando pelos nossos, nas nossas comunidades. Nós temos quantos homens nas pastorais? Nós temos Terço dos Homens, nós temos Liga Católica, nós temos círculos bíblicos. Em quantas pastorais, movimentos, associações estão os homens católicos? Como é que os homens católicos lidam com as suas mulheres? Eles respeitam? Eles conversam, dialogam, eles fazem aquilo que eles podem, defendem as causas das suas mulheres, filhas, esposas, etc. Então, essa conversa, digamos assim, de homem para homem. O que que nós podemos fazer? Nós não podemos mais ficar calados diante dessa situação que tem manchado a nossa sociedade, que tem criado uma chaga, uma ferida muito profunda. Nós precisamos fazer alguma coisa como igreja e como sociedade.
Ok, Dom Luiz, é isso mesmo, o quadro é muito grave. Se nós formos olhar, né, deixa eu recorrer, por exemplo, ao anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública 2025, né, que foi publicado mais ou menos no meio do ano, nós vimos que foram registrados no ano passado 1.492 feminicídios, mais 3.870 tentativas de feminicídio, registros de 51 mil casos de violências psicológicas, registro de ameaças, 747 mil ameaças. Então, para se ter ideia, aquilo que chega ao conhecimento das autoridades, né, que são registrados nos CREAS, nos CRAs, nas delegacias de polícia, segundo as pesquisas de vitimização que nós temos, equivale a tão somente 25% daquilo que acontece de fato. Então, podemos dimensionar que seja algo bem pior do que isso, né? E é um detalhe interessante, é que 63,6% das pessoas, das mulheres atingidas são mulheres negras, mulheres em situação de pobreza, né? A maioria dessas mulheres é, tem como seus algozes seus ex-companheiros ou companheiros, né? E tem um outro dado muito, assim, muito triste, muito terrível, que são 87.545 estupros que aconteceram no ano de 2024, sendo que 87% desses casos eram do sexo feminino e 76,8% de casos, sendo, portanto, a maioria esmagadora de mulheres, eram meninas em situação de vulnerabilidade, ou seja, até 14 anos de idade. Então, para a gente ver, né, como é acertada, profundamente acertada essa sua orientação, essa carta pastoral que o senhor escreveu, dirigido aqui a toda a comunidade da Diocese de Cachoeiro, mas que nós também ficamos felizes, né, em registrar, em ter contato com ela. Bom, vamos registrar mais algumas pessoas aqui antes da gente seguir aqui a nossa conversa, né? É, temos aqui a Helena Mendes, de Tocantins, participando conosco, a Maria Isabel Oliveira, e disse que amei a sua coragem ao escrever essa linda e triste carta contra esses absurdos feminicídios. A nossa querida irmã Valéria, presidente, né, da Comissão de Justiça e Paz de Cachoeiro de Itapemirim, a Adriana Oliveira, que é da Pastoral da Pessoa Idosa aqui na Arquidiocese de Vitória, a Lucelena Vilas Boas, que é de São José dos Campos, a Maria Reis, de Salvador, é, a Bernadette Lessa, da CBJP Regional Norte 1, Nordeste 1, Fortaleza, o Moisés, do CNLB Regional Oeste 1, falando aqui, né, presente na mobilização de homens pelo fim da violência contra as mulheres, junto com todas e todos contra essa violência absurda. A Valéria Martins, nossa querida presidenta, né, da CJP de Cachoeiro, o Espírito Santo sempre conduzindo as ações, palavras e pensamentos do nosso arcebispo, Bispo Dom Luiz. Esse artigo é uma das provas dessa inspiração divina. Manuel também destacando aqui, creio ser fundamental que entre nós pertencentes ao cristianismo tenhamos como princípio que machismo é pecado. A Sônia Gomes de Oliveira, nossa secretária executiva da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, pela vida das mulheres e meninas, chega de violência. Maristela, da Paróquia Nossa Senhora da Consolação de Cachoeiro de Itapemirim, também presente. Giovanni Lívio, nosso irmão aqui da coordenação do vicariato na Arquidiocese de Vitória. E aí, sigamos aqui. Sônia nos diz: obrigado, Dom Luiz, por abrir esse debate na igreja. É preciso que esse debate seja feito, inclusive, em muitos casos, são mulheres que estão nos espaços da igreja. Então, uma observação muito interessante que os nossos irmãos e irmãs que estão participando conosco nos trazem aqui. E aí, Dom Luiz, para seguir então essa nossa conversa, queria que o senhor falasse um pouco aqui de que forma podemos julgar e iluminar essas realidades à luz da palavra de Deus e do ensinamento social da nossa igreja. E eu estava vendo hoje aqui Jesus curando a cegueira, né? E de que forma então nós podemos enfrentar essa cegueira machista? É importante você colocar isso, porque no tempo de Jesus, imagina, 2000 anos atrás, o machismo não era só machismo. As mulheres
não podiam participar de nada, não tinham voz, não podiam dar a sua opinião. As mulheres eram mesmo colocadas à margem. E Jesus teve uma atitude de abertura, de acolhimento, de defesa dessa causa das mulheres. Quantos textos bíblicos nós poderíamos tomar para mostrar quanto essas mulheres foram importantes na vida de Jesus e na própria formação dele, né? Teve uma que teve coragem de enfrentá-lo até e debater com ele. Até os cachorrinhos merecem comer das migalhas que caem da mesa, não é, de seus donos. E Jesus, vendo a coragem daquela mulher e a profundidade da sua reflexão, ele aprende também, ele aprende. E Jesus acolheu as mulheres. Todas as atitudes dele que nós vemos, não é, mostram esse acolhimento. Para a mulher que ia ser apedrejada, ele diz assim: alguém te condenou? Ele a defendeu, em primeiro lugar. Ele a defendeu. Ele fez sair dali envergonhados todos aqueles que queriam apedrejá-la. E depois disse para ela: levanta, levanta. Como ele dizia para todas as pessoas: levanta, confie em você mesmo. Você pode, você pode mudar a sua vida. Confia e vá em frente. Ou seja, eu estou com você, eu te apoio, não é? Quantas vezes ele disse isso? Eu estou com vocês até o fim. Então, essas mulheres que se aproximaram de Jesus tornaram-se discípulas dele, porque foram acolhidas, porque foram valorizadas. Então, a Bíblia tem muito para nos ensinar, não é? As atitudes de Jesus têm muito para nos ensinar. E nós, como igreja, não podemos ficar silenciados ou silenciosos diante de um drama social como esse. Nós temos tantas possibilidades, temos pensadores, gente que escreve, nós temos as universidades, nós temos na igreja uma capilaridade imensa, nós estamos presentes em toda parte. Imagina, só falando da minha diocese, são mais de 1.000 comunidades eclesiais de base. Se nós levamos esse debate, quanta gente nós podemos atingir? Quantos homens talvez estão precisando de ouvir uma palavra para virar o seu disco, para mudar esse tipo de pensamento, para entender que o evangelho tem repercussão na nossa vida. Não basta ir à igreja, participar de algum grupo ou pastoral, não basta ir à missa e comungar e continuar a vida da mesma maneira, oprimindo, massacrando, dizendo palavras fortes que ferem a dignidade da mulher, né? Quanta gente que se acostumou, que virou rotina ir à missa e comungar, ouvir a palavra, muitas vezes entra no ouvido, sai pelo outro, mas não muda nada na vida. Então nós precisamos começar a questionar isso. E esse é uma situação muito concreta, muito concreta. Todos nós temos em casa as nossas mães, as nossas irmãs, as nossas sobrinhas, as esposas, não é? Como é que eu tenho tratado? Como é que eu tenho lidado com as mulheres que estão em volta da minha vida, não é? Nós fomos criados, João Sana, aqui no Brasil, com muitos preconceitos em todas as áreas. Nós usamos um palavreado, nós usamos palavras que mostram esse preconceito, só que a gente não percebe, porque se acostumou desde cedo. Palavras que mostram que nós somos racistas, palavras que mostram que nós somos machistas, palavras que mostram que nós não respeitamos a dignidade do outro, que nós não respeitamos as diferenças. Eu não gostaria de dar aqui exemplos, porque são coisas que a gente fala que não merece nem ser repetido, mas cada um de nós deve olhar nas palavras que usa, quanta coisa que nós carregamos de preconceito. Nós temos que começar a nos converter com relação a isso, a mudar a estrutura do nosso pensamento, a mudar a nossa linguagem, não é? A deixar de contar piadinhas engraçadinhas, mas que são homofóbicas, que são
machistas, que são carregadas de preconceito, né? Ah, mas é apenas uma brincadeira, mas uma brincadeira ofende, uma piada ofende o outro que está ouvindo, sobretudo se ele pertence a um grupo que é massacrado. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está está no no meio de meio de nós. nós. Por intercessão de todas as santas da nossa igreja, sobretudo aquelas anônimas, mas por intercessão de Maria, a mãe de Jesus, uma mulher que viveu plenamente a sua dignidade. Abençoe-vos o Deus todo misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Muito bem, muito obrigado. Dessa forma, a gente encerra com muita energia, muito ânimo esse nosso programa Despertar com Justiça e Paz, agradecendo também o apoio da Carol e Arlete, que estão aqui na técnica da CBJP. Muito obrigado, um bom final de semana, vamos com Deus. Amém. Amém. Um grande abraço a todas e todos. Obrigado, Amém. João. Obrigado, Dom Luiz. Olá, ouvintes! A leitura do Evangelho de hoje é Mateus capítulo 9, versículo 35 ao capítulo 10, versículo 1, de versículo 6 a versículo 8. Estamos na primeira semana do Advento, tempo de preparar o coração para acolher em nossas vidas o menino Jesus, o Evangelho vivo. Por isso, escutemos com atenção o que a palavra quer nos dizer para iluminar a nossa realidade de hoje. O evangelista nos apresenta Jesus percorrendo os povoados da periferia da Galileia, em missão de anunciar a boa nova e instaurar o reino de Deus no meio das pessoas mais vulneráveis. Durante sua caminhada, Jesus se compadeceu da multidão, sentiu profundamente sua dor e sofrimento. Ele vai dizer: ao ver a multidão, teve compaixão dela, porque estava cansada e abatida, como ovelha sem pastor. Mateus nos conta que, movido por essa compaixão, Jesus envia os discípulos para anunciar que o reino dos céus está próximo. Mas o que é preciso fazer para que esse reino aconteça? Jesus é direto. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E quem eram essas ovelhas perdidas? Jesus percebeu que os líderes religiosos do seu tempo haviam abandonado o seu rebanho, como já denunciava os profetas. O profeta Jeremias disse assim: ora, meu povo tem sido como ovelhas perdidas. Seus pastores as desencaminharam e as fizeram perambular pelas colinas. Elas vaguearam por montes e montanhas e se esqueceram de seu próprio lugar de repouso. Está em Jeremias, no capítulo 50, nos versículos 6 a 17. Ou seja, aqueles que deveriam cuidar acabaram dispersando e ferindo o povo. Aqui Jesus nos ensina que excluir, julgar e condenar só produz sofrimento e adoecimento da alma e do corpo. Por isso, ele convoca os discípulos e convoca a nós também hoje a assumir uma missão de cuidado. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Pois o reino se constrói acolhendo os excluídos, restaurando a dignidade das pessoas, cuidando de cada vida com amor e compaixão, como o próprio Jesus fez. O Evangelho de hoje nos lembra que todos somos chamados a ser pastores e pastoras, operários da missão cristã, porque a messe é grande e os trabalhadores são poucos. Nosso olhar não pode se limitar ao auxílio espiritual. Precisamos também agir socialmente, sobretudo
em favor dos que são marginalizados e não têm acesso a condições justas de vida. Que neste tempo de advento seja um kairós, que é o tempo favorável, tempo de Deus, para ouvirmos o chamado de Jesus e colaborarmos com um projeto divino para a humanidade. Amém. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo